Bom, a gente vai ver agora, a gente vai fazer agora as atividades dessa aula de geração de variáveis discretas no R. A gente vai fazer os exemplos, né, que a gente viu aqui nessa aula. Foram dois temas, né, foram geração de variáveis aleatórias discretas e eu falei um pouco dos modelos de regressão. Então agora a gente vai implementar no R os exemplos dessa aula. Então eu vou relembrar um pouquinho aqui do que a gente viu nessa aula. Bom, então aqui as variáveis discretas, né? Vamos lembrar aqui que a variável discreta, a probabilidade de x é igual a x é uma probabilidade positiva, maior que zero, e a gente tinha é, o recurso de que a somatória da probabilidade de xi é igual a 1. Então a gente vai utilizar essa propriedade das variáveis aleatórias discretas, colocando todas as probabilidades de cada evento xi dentro da linha da uniforme 01. Então, eu vou colocar aqui a cada probabilidade PI, eu vou atribuir ela um comprimento do tamanho PI, de tal maneira que eu consigo encaixar todos os P's nela. Por quê? Porque a soma dos P's é igual a 1, que vai ser o comprimento da uniforme 01. Então aqui a gente tinha a probabilidade de x é igual a zero, a probabilidade de x é igual a 1, cada probabilidade o comprimento é do tamanho de PI. E aí a gente tem a posição coordenada exata de cada um deles, né? Então aqui eu tenho, começa no zero, o P0 vai ser acumulado até o ponto 0, P1 acumulado até no ponto 1, P2 acumulado até o ponto 2 e assim por diante. Então, por exemplo, se cair entre acumulado do ponto 0 e no ponto 1, eu vou chamar o x de x1, que vai cair numa área com probabilidade de P1. E assim por diante. Então a gente tinha feito esse exemplo. Eu vou fazer aqui primeiro o exemplo mais simples, que é o da Bernoulli. Então aqui seria o algoritmo, né? A gente vai varrer todos os valores possíveis. Vamos fazer primeiro o da Bernoulli, que só tinha duas situações, que era o mais simples, né? Então a gente vai gerar uma uniforme 01. Se cair entre 0 e 1 menos P, eu vou chamar o x de 0. Se não, eu vou chamar o x de 1. Então aqui está o algoritmo. A gente vai começar fazendo primeiro esse algoritmo da distribuição de Bernoulli. Eu vou gerar n pontos da distribuição de Bernoulli. Então para isso a gente vai contar aqui com o R. Deixa eu procurar aqui onde é que ele está. Aqui está ele, o nosso querido R. Eu vou abrir aqui, File, eu vou abrir um script onde eu vou escrever e vou salvar. Eu vou mandar para vocês quando eu terminar aqui. Então, mas seria bom que vocês fizessem, assim como eu falei na aula de laboratório anterior. Seria bom vocês assistirem essa aula pausando, né? Vocês vão dar um passo lá, escrever o programa. Na verdade é File New Script. Não, pronto. Então aqui eu vou colocar aqui variáveis discretas. Vou colocar aqui verticalmente. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra aqui, né, gente? Porque vocês estão no celular aí, quem estiver acompanhando pelo celular, né, vai ficar muito pequena a letra. Preferences. Vou colocar tamanho 12. Eu acho que é um tamanho que dá para todo mundo enxergar. Se ficar muito pequeno aqui no celular, ainda assim ficar pequeno, vocês me mandam um feedback. Ou pelo Signal, ou pelo próprio link do YouTube, né, pela própria página do YouTube, porque aí eu aumento o tamanho da letra para as próximas aulas, boto um pouquinho maior aqui o tamanho da letra. Então vamos fazer aqui o programa das variáveis discretas. Variáveis discretas. Então o exemplo 1 vai ser a Bernoulli. Então eu vou gerar n pontos, né, da distribuição de Bernoulli. Então a Bernoulli P. Então inicialmente eu tenho que declarar qual Bernoulli P que eu quero gerar. Então eu vou colocar aqui um P igual a 0. Vou colocar um P igual a 0.2, por exemplo. Então eu quero gerar n pontos da Bernoulli P. Agora, n quantos? Então eu vou colocar aqui n, eu tenho que declarar quantos n que eu quero. Eu vou colocar 1000 inicialmente. 1000 pontos da distribuição de Bernoulli. E aí eu vou declarar um vetor onde eu vou guardar esses resultados. Então eu vou ter aqui x vai ser igual a um array
0CN. 0CN. Então aqui é onde eu vou guardar os resultados. Agora eu vou para o programa em si. Então vamos dar uma olhada no programa, o for i de 1 até n. Então eu quero gerar n pontos. Toda vez que eu quero gerar n pontos, eu tenho que envelopar no for i de 1 até n. Aí eu vou abrir a chave e fechar. Então aqui eu vou guardar os resultados, vou fazer o programa, né? Então dentro do for eu envelopo, né, o programa que gera um ponto. Então o que vai acontecer? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que gerar um ponto dentro dessa linha aqui. Tenho que gerar um ponto entre 0 e 1. Então vou gerar uma uniforme 0, 1. Então vou colocar o minúsculo mesmo, não lembro se eu chamei de maiúsculo ou minúsculo na aula anterior. Vou chamar aqui U igual a R unif 1, 0, 1. Eu poderia deixar só R unif 1 também. Se eu não colocar os parâmetros aqui, automaticamente o default do R entende que é uma distribuição uniforme 0, 1. Então eu posso deixar desse jeito aqui. E agora eu vou fazer, né? Eu vou verificar, né? Se o U for menor que o menos P, se U for menor do que 1 menos P, então se U for menor que 1 menos P, o que acontece? O xi recebe 0. Caiu na região do fracasso. Agora, caso contrário, então no caso contrário, se U for maior que P, se U for maior que 1 menos P, né? Então nesse caso só tem duas opções, ou o U é menor ou ele é maior que 1 menos P. Então quando só existe duas condições, se não acontecer uma e obrigatoriamente tem que acontecer a outra, não são várias condições, são só duas. Então o contrário disso é else. Se U for maior que 1 menos P, eu poderia colocar só else. Então quando eu coloco o else, ele já entende que o que eu quero agora é a condição contrária do primeiro if. Então se U for maior que o menos P, então é o sucesso, caiu na minha região do sucesso. Então xi recebe 1. E aí ele vai gerar os pontos, né? Vou colocar aqui lá no final aqui, né, para ele imprimir o x, o vetor x como um todo. Então vamos rodar aqui o exemplo, ó. Então ele vai fazer, olha, então ele vai repetir n vezes a mesma coisa, ó. Tá vendo? Então esse aqui é o resultado, ó. Do lado direito está aqui os resultados, ele criou um vetor de zeros e uns. Onde a probabilidade de sucesso, a probabilidade de 1 é 0,2. Então uma maneira de eu verificar se o programa está funcionando direitinho é calcular a proporção estimada, né? A proporção de 1 seria o quê? Seria a soma de x sobre n. Então a soma de x sobre n, vamos ver quanto que vai dar isso aqui, tem que dar algo em torno do p verdadeiro. Então, tá aqui, ó, o p verdadeiro é 0,196. Então deu próximo de 0,2, né? Então eu estou gerando pontos da Bernoulli com probabilidade de sucesso 0,2. E uma coisa interessante é que quanto maior é o n, né, mais próximo a minha o número de pontos gerados, né, a proporção de pontos gerados se aproxima do p verdadeiro, 0,2. Então vou colocar 100 mil, por exemplo. Então vocês vão ver que o número de uns com relação ao total, ela é bem próxima de 0,2. Então se eu estou gerando pontos de uma Bernoulli, se eu estou gerando pontos de uma Bernoulli com P 0,2, eu espero que a minha proporção no número de uns que eu tenha com relação ao total seja próximo desse P que eu estou gerando. Então, por exemplo, se eu for gerar pontos com a Bernoulli meio, eu vou mudar aqui para meio, por exemplo. Então, na hora de eu gerar pontos, eu espero que das várias uniformes que eu gere aqui, mais ou menos metade caia para o meio esquerdo e metade caia para o meio direito. Então, no caso, o meu P vai ser próximo de 0,5. Então, eu vou repetir aqui.
Aí, ó, bem próximo de 0,5. Então essa é uma maneira de eu gerar pontos da Bernoulli P. Então esse aqui é um programa bem simples, né? O programa mais simples, né, das variáveis aleatórias discretas. E aí a partir da Bernoulli eu consigo gerar outras distribuições, como por exemplo a binomial. Então eu tinha mostrado aqui duas maneiras de eu gerar a binomial. Eu vou mostrar aqui o exemplo do algoritmo 2 da binomial que a gente viu na aula passada, porque ele vai aproveitar bastante o algoritmo da Bernoulli. Então a gente vai usar a definição do que? Do que a binomial MP. Então a binomial MP vai ser a soma, né? Então a binomial MP é a soma de M Bernoullis P independentes. Então eu vou utilizar essa propriedade aqui. Então se eu quero gerar N binomiais, então eu envelopo o algoritmo que gera M Bernoullis. Então eu vou fazer aqui envelopar o algoritmo que gera M Bernoullis. Então, e aí eu vou calcular, para cada um, né, eu calculo a soma, né? Calculo a soma de Bernoullis vai ser uma binomial. Voltando aqui para o R, então aqui o exemplo 2, eu vou colocar assim, vou gerar N binomiais, colocar assim, MP, utilizando a propriedade que a binomial é a soma de Bernoullis. É a soma de M Bernoullis. N Bernoullis P. Então vamos colocar o P aqui, eu vou colocar o P igual a 0,2. Está aqui o P igual a 0,2. Quantos pontos da binomial que eu quero? Eu vou colocar um número grande, 10.000, por exemplo. 10.000. 10.000. E aí eu vou criar um valor onde eu vou guardar o vetor, array 0, C, N. E aí eu vou fazer agora um programa para gerar binomiais. For i de 1 até n. For i de 1 até n. Então, dentro do algoritmo para gerar n binomiais, eu tenho que criar um algoritmo para gerar m Bernoullis. Por quê? Porque para cada binomial eu preciso do quê? Eu preciso de m Bernoullis para depois somar todas elas. Então ele vai gerar m Bernoullis e eu vou somar todas elas. Então o que eu vou fazer aqui é pegar esse algoritmo aqui e vou transformar em m Bernoullis. Então eu vou ter que criar um outro for aqui. Então dentro de cada binomial eu tenho que fazer m Bernoullis. Então eu vou fazer um for j de 1 até m. E aqui dentro desse for j eu vou gerar m Bernoullis. Então eu vou chamar, por exemplo, de y aqui. Y vai ser onde eu vou guardar as Bernoullis. Vai ser um array 0 cm. Vai ser um array 0 cm. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar uma Bernoulli. Dentro do for j, eu vou gerar... eu vou aumentar aqui passar mais para cá. Então dentro desse for j eu vou praticamente repetir o que está aqui no algoritmo da Bernoulli. Eu vou gerar vai ser r unif 1. E aí eu vou fazer a pergunta, né? Se u for menor do que 1 menos p, o yj recebe 0. Caso contrário, else, vai acontecer o contrário, né? O yj vai cair na região do sucesso, vai receber 1.
Então o que vai acontecer? Ele vai gerar J para cada for. Eu tô aqui dentro desse segundo for aqui. Então aqui dentro desse pedaço do programa, ele vai gerar M Bernoullis. Então ele vai gerar M Bernoullis com probabilidade P. E aí quando eu acabar esse for aqui, eu vou somar essas Bernoullis para ter um ponto da binomial. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o X. Quando sair desse for J aqui, ele vai fornecer para a gente M Bernoullis. Então o xi vai ser a soma desse vetor y todo. Então o que aconteceu aqui? Nesse pedaço aqui ele gerou o y são m Bernoullis e o x é a soma dessas Bernoullis. Então cada xi eu tenho que somar m vezes, vai ser um ponto da binomial. Então ele vai calcular m Bernoullis e vai somar elas. Então somou, essa soma é um ponto da binomial. E aí eu vou repetir esse processo n vezes. Então esse for i que está aqui fora, que eu não rachurei aqui, esse for i aqui é como se eu estivesse repetindo esse processo n vezes, para que eu tenha n pontos da binomial. Então lá no final ele vai retornar para a gente n pontos da distribuição binomial. Então vamos ver aqui o x, ó. Então o x são os pontos, ó. X são os pontos. E aí eu posso calcular, por exemplo, como é que eu faço para verificar se a distribuição realmente é binomial. Então, o que é uma propriedade importante da binomial? A esperança. A esperança verdadeira, por exemplo. A esperança da binomial é o quê? A esperança da binomial é n vezes p. E a variância da binomial é np vezes 1 menos p. Então, o que eu vou fazer é comparar a esperança e a variância com a média. Então, vou chamar aqui a esperança e a variância. Vou fazer o que? A esperança, vou colocar aqui a média dos valores gerados e a variância dos valores gerados. Então, o que a gente vai fazer aqui para verificar se os pontos que eu gerei são da binomial, eu vou comparar a esperança verdadeira com a esperança com o valor esperança da média, né, com a própria média amostral, né, que seria um estimador da esperança que vocês viram em inferência. Então é uma maneira de verificar se os pontos que eu estou gerando realmente são pontos da binomial. Então eu vou colocar aqui o F5 para ele ir executando aqui esse programa. Então ele vai fazer. Aqui os x, olha os pontos da binomial, ó. Então coloquei aqui m, eu não declarei o m aqui no começo, né? É uma binomial com m igual a 20, né? Vou colocar m igual a 20. Ele pegou o 20 de algum outro lugar que eu já tinha escrito, eu acho. Pronto, m igual a 20. Que é qual binomial que eu quero? Na binomial 20. Eu quero 1000 pontos da binomial com 20 e p 0.2. Vou refazer aqui. Então o x, ó, são os pontos, agora sim, agora tá correto. Então da binomial 20, ó, com probabilidade 0.2, são os valores. Então percebe que como p é igual a 0.2, ó, o valor esperado é m vezes p, é 4. Então você tem muitos valores pequenos aqui, né? Então o valor esperado, né, da binomial é m vezes p, é 4. Então a esperança, ó, vamos rodar aqui o valor da esperança. Esperança, variância, n vezes p, né? Estou escrevendo aqui a linguagem do LaTeX. Variância, n vezes p ou menos p. Olha só, a esperança da binomial, desculpa, é m, não é n. M, não é n. N é o número de pontos da binomial que eu quero, né? F5, tá? Tá aqui a esperança igual a 4, ó, e o valor, e a média 3.98. Então percebam que a média dos pontos que eu gerei está bem próximo da esperança verdadeira. Então os pontos que eu estou gerando realmente são pontos da distribuição binomial. E agora a gente vai calcular a variância. A variância verdadeira é 3.2
e a variância estimada é 3,22, então está bem próximo. Então, nesse caso aqui, eu estou realmente conseguindo gerar pontos da distribuição binomial. Se eu mudo algum argumento aqui, por exemplo, eu quero gerar pontos de uma outra binomial, uma binomial com P igual a 4 e M igual a 50, por exemplo. É só vir e mudar aqui, ó. P igual a 4, M igual a 50, o resto do algoritmo é exatamente igual. Repito o algoritmo várias vezes, ó. Então no caso aqui, ó, média, variância, ó. Então a esperança, aqui são os pontos, ó, os pontos gerados. A esperança é igual a 20. A média da amostra praticamente 20 também, a variância 12 e a variância da amostra 12,37. Então essa é uma maneira de eu gerar pontos da distribuição binomial. Aí existe um outro algoritmo que a gente tinha visto na aula passada para gerar pontos da binomial também. Então eu vou colocar aqui o exemplo 3. Gerar pontos da binomial pelas suas próprias probabilidades, Então esse segundo algoritmo aqui, deixa eu ver, vou botar aqui. Na verdade é o algoritmo 1, né? Eu tinha mostrado primeiro esse. Tá aqui, ó. Então, nesse algoritmo aqui, eu considero a própria probabilidade da binomial mesmo, da distribuição binomial. Então, a probabilidade x é igual a i, e aí a gente vai varrer cada um deles, né? Probabilidade de 1 cair, por exemplo, se cair um valor menor que P0, né, o x recebe 0. Se cair entre P0 e P1, então ele vai varrer todos eles, né? Ele vai varrer, por exemplo, se eu quero uma binomial com m igual a 20, ele vai até o P20. E aí ele vai varrer um por um. Então, no caso, o algoritmo seria dessa maneira aqui. Então, eu vou gerar uma uniforme 0,1, e aí eu vou varrer um por um, né? Se u for menor que o P0, então o x recebe 0. Caso contrário, né, eu vou ter que fazer de 1 por 1. Fazer de 1 até 20, né, verificar, né, em qual intervalinho que caiu. Então, esse passo 3 aqui é como se eu estivesse indo em cada intervalinho, né, e perguntando se está lá. U está entre o PJ menos 1 e o PJ, 1 está entre esse. Então, esse passo 3 aqui seria o equivalente de eu ficar indo em cada um deles, né? Eu venho nesse, vou procurar o ponto que eu gerei nesse, vou ficar procurando até o último lá. Em algum lugar ele vai achar. Não tem nenhum buraco aí, né? Não tem nenhum valor que o ponto que eu gerei possa estar escondido. Obrigatoriamente ele vai estar em algum desses pontos aqui. Então, se eu não achar nesse 0 aqui, ele vai procurar em outros e em um deles ele vai achar. E, obviamente, ele só vai achar em um, né? Então, o ponto que eu vou gerar, ele não tem como estar aqui e aqui ao mesmo tempo, né? Não tem como estar... Ou ele vai estar aqui ou ele vai estar aqui. Então, obrigatoriamente, ele só vai estar em um desses intervalos aqui. E no intervalo que ele está é o valor que ele vai atribuir o x, o valor gerado. Então vamos fazer esse algoritmo. Então vou voltar aqui para o script do R. Então esse primeiro passo aqui, então vou ter que colocar, né, qual P que eu quero gerar. P igual a 0,4, vou colocar M igual a 20. E quantos pontos que eu quero gerar, né? N igual a 1000. E aí eu vou ter que declarar os valores também, né? X receber um array 0,c n. E aqui nesse exemplo aqui eu não preciso do y, não preciso gerar Bernoulli, eu vou gerar os pontos direto das probabilidades da binomial. Então vou deixar aqui ele em destaque, para ficar melhor para vocês olharem. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um for i de 1 até n, eu vou envelopar, né, os valores, né, eu quero gerar n pontos, toda vez que eu quero gerar n pontos eu repito n vezes, né, o procedimento de
gerar um ponto. Então, for i de 1 até n, eu vou fazer u receber r unif 1. R unif 1. Então, a primeira coisa no algoritmo, eu vou verificar se... O primeiro passo aqui seria... Vou perguntar se u é menor que o P0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro perguntar se esse valor que eu gerei da uniforme caiu nesse intervalo aqui. Se u for menor que P0, se cair nesse intervalo aqui, o x recebe 0. E acabou aqui. Se não, eu vou ter que varrer os outros valores possíveis, né? Vou ficar olhando intervalo por intervalo. Então, nesse caso aqui, eu vou... deixa eu voltar aqui para o R. Então, se u for menor, o que é o P0? É a probabilidade da binomial ser igual a 0. Então, qual é a probabilidade da binomial ser igual a 0? Seria D, binom. A probabilidade da binomial em que ponto? No ponto 0, com m igual a 20 e p igual ao valor que eu quero, né? Se u for menor que P0, então o xi, né? O valor que eu gerei, recebe 0. E se não for? Então, se não for, eu vou colocar else aqui. Aí dentro do else ele vai ficar investigando por 1. Então dentro do else eu tenho que colocar uma chave aqui. Porque dentro do else ele vai ficar perguntando 1 por 1. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer vários ifs, né? Então ele vai varrer de 1 até 20. Então eu vou colocar um for j de 1 até m. Então esse for aqui é para ele ir em todos os intervalos, de 1 até o 20. No caso, nesse exemplo é 20, né? Se eu tenho uma outra binomial n, vai ser um outro m. E aí eu vou colocar uma chave aqui para esse for. Então o que ele vai fazer? Ele vai perguntar se ele vai perguntar, então eu vou voltar aqui para o programa. Se o u tiver entre acumulada no 0 e acumulada no 1, o x recebe 1. Se tiver na acumulada do 1 e do 2, o x recebe 2. Então eu vou ver dentro de qual acumulada que está, de qual intervalo entre as acumuladas é que está o ponto que eu gerei. Então vou voltar aqui para o R, ó, se, no caso é if, né? Coloquei G aqui, é if u. Então, por exemplo, se o u for maior do que a acumulada no J. Então, o que é a acumulada? É o P binom. P binom. J MP. Então, se U for maior, né, que a acumulada no J, ou seja, acumulada no 1. Então, só para eu tirar uma dúvida aqui, deixa eu ver aqui se a acumulada no 1 é o P binom mesmo. Então, se a acumulada, por exemplo, se tiver no J-1, né, eu estou começando no 1 aqui. Então, voltando aqui para o algoritmo. Se tiver na acumulada entre o J-1 e o J. Então tem que estar entre o J-1 e o J. Então eu tenho que olhar aqui se está entre essas acumuladas. Então vou dar uma olhada, vou verificar aqui, voltar aqui para o R. Então, ó, se o U for maior que acumulado no J-1 e ao mesmo tempo o U for menor do que acumulado no J, então eu vou copiar aqui esse programa que é parecido. Então, se o U for maior que acumulado no J-1 e o U for menor do que a acumulada no J, aí eu vou envelopar essas duas aqui dentro do... que aí senão dá problema, né? Tem que envelopar as duas condições do if, né? Então, se estiver nesse intervalo, em um intervalo ela vai estar. Quando eu faço esse for, em algum intervalo ela vai estar. Então,
no intervalo que cair, na hora que essa condição estiver satisfeita, o x i vai receber j. E aí ele vai fechar o for, né? Opa, aí ele vai fechar ele vai fechar o for, aqui ele fecha o for. Então esse aqui, ele fecha esse for, né? Esse aqui fecha esse else. E aí aqui eu fecho o for maior do programa. Então aí eu vou ter gerado, né, n pontos da binomial MP utilizando a própria probabilidade da distribuição binomial. Então aí a gente pode fazer o mesmo diagnóstico que a gente fez lá no exemplo anterior. Eu só vou rodar aqui, esse algoritmo é um pouquinho mais difícil que o outro, né, porque depende das probabilidades. Então vou colocar aqui, ó. Mas é bom sempre rodar tudo para ver se não tem nenhum erro. Então não deu nenhum erro aqui. E aí a gente vai fazer o mesmo diagnóstico. Eu vou chamar x, a esperança, a variância, e vou comparar a esperança e a variância verdadeira com a esperança e variância estimada, né? Então aqui está o vetor x, ó. Então aqui está o vetor x, a esperança, né? Variância, eu vou calcular a esperança e a variância verdadeira. A esperança é 8, a média é 7,95, está bem próximo. A variância 4,8 e a variância estimada 4,43. A variância é um pouquinho diferente aqui, né? Então, eu vou gerar com mais pontos para ver se essa variância aqui não vai ficar tão diferente, né? Eu vou botar 100 mil pontos. Então, eu espero que a variância estimada seja praticamente a mesma da verdadeira. A variância gerada, né, dessa amostra. Então, eu vou fazer aqui. Então ele está rodando, demora um pouquinho aqui para rodar mesmo, né? Pronto, ele rodou. A esperança ó, ficou bem próxima, agora sim. Agora realmente foi a diferença das variâncias no exemplo anterior foi uma diferença, foi uma coisa aleatória mesmo, né? Então os dois algoritmos estão corretos. Então o que acontece aqui, né? Eu utilizei dois caminhos diferentes para gerar da distribuição binomial. Se vocês me perguntarem qual que eu recomendaria utilizar o primeiro. Eu acho que o primeiro ele é mais rápido. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, rodar 100 mil. Vou rodar 1 milhão Vou rodar 1 milhão aqui de pontos. Vou gerar 1 milhão de pontos no primeiro e vou gerar 1 milhão de pontos no segundo. Então, a gente vai comparar aqui a velocidade deles. Tem uma função aqui no R que calcula o tempo, agora eu não lembro qual que é. Mas eu vou rodar aqui e vocês conseguem acompanhar ao vivo aqui, né? Então vou colocar aqui. Vou mandar ele rodar tudo. Vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui. Ó. Então vocês contem aí o tempo. Eu tinha que ter botado um cronômetro aqui para calcular o tempo, porque eu não sei quanto tempo vai demorar aqui. 1 milhão acabou sendo muito, né? Vou colocar 100 mil. 100 mil é mais rápido. 100 mil, obviamente, né, demora 10 vezes menos que 1 milhão. Então, eu vou tentar contar aqui quantos segundos ele roda 100 mil. Então, pelo primeiro exemplo, pronto, rodou. Então deu mais ou menos uns 15 segundos, né? Assim, eu tô sem o cronômetro aqui, né? Mas para vocês que estão assistindo a gravação, basta contar aí, né? O tempo que começou aí no vídeo, né? E o tempo que terminou aqui no vídeo. Na minha cabeça aqui deu uns 15 segundos. Não sei se deu exatamente isso. Agora eu vou por exemplo, das probabilidades da binomial mesmo, onde eu vou varrer todos os pontos, né? Eu varrer de um por um. Então vamos ver aqui.
Então, vou botar aqui para rodar. Então aí vocês contem aí, né, no relógio da gravação, né, a partir de que momento começou, né, e a partir de que momento terminou. Então esse é o exemplo da distribuição binomial. Mas no fim acabou dando praticamente o mesmo tempo, né. Então parece que eu estou achando até que o algoritmo do exemplo 3 foi mais rápido, né, do que gerando pontos, né. Parece que o R perde mais tempo gerando do que calculando probabilidades. Então nesse caso aqui foi melhor calculando os pontos, né? Então esse é o exemplo da binomial. Então, gente, só para terminar essa parte das distribuições discretas, eu vou fazer o exemplo aqui da distribuição de Poisson. Então, no caso da distribuição de Poisson, vai ser parecido com o algoritmo 3 da binomial, que é esse último que a gente acabou de fazer, né? Então, o que acontece na Poisson? Eu também vou dividir as probabilidades em intervalos, mas as probabilidades agora serão da Poisson e não da binomial. Eu vou substituir por essa probabilidade aqui. Mas só que, como eu falei na aula anterior, as probabilidades da Poisson vai até P infinito. Então eu tenho que definir um critério, até em que P eu quero. Não dá para eu ficar varrendo até infinito. Então, como eu falei na aula passada, né? Chega a partir de uma determinada probabilidade, as probabilidades de um valor muito alto já chega a ser ínfima, né? Então eu tenho que meio que fixar, né? Até em que valor inteiro de m que eu vou considerar. Então o algoritmo vai ser parecido com o da binomial. A única coisa que eu tenho que fazer é eu tenho que criar um critério onde que eu vou querer que pare. Então, sei lá, a Poisson com lambda igual a 5, por exemplo. Então eu sei que a média da Poisson 5 é o próprio 5, né? Então eu posso dizer assim, ó, ele vai varrer até o 20, porque mais do que 20 a probabilidade é ínfima. Então o que a gente vai fazer na Poisson é definir um critério de parada. Então aqui, vamos fazer aqui o exemplo da Poisson. Cadê o R aqui? Estou um pouco perdido aqui, pronto. Então no caso da Poisson eu vou praticamente copiar e colar esse exemplo aqui da binomial, porque vai ser bem parecido. Então eu vou copiar aqui exemplo 3, né? Eu vou copiar essa parte aqui e vou colar. Que o mecanismo vai ser o mesmo, seriam varrer os valores possíveis. Então eu vou chamar aqui de exemplo 4, gerar pontos da Poisson, pelas suas probabilidades, né? Então no caso a Poisson eu tenho que dizer qual lambda que eu quero. Então eu vou colocar, por exemplo, eu quero uma Poisson lambda igual a 5. E quantos pontos que eu quero gerar da Poisson? Vou colocar 10.000, não vou colocar muito. Essa parte aqui continua igual. Eu vou gerar n pontos, né? E aqui vai ser um for i de 1 até n. Então esse for aqui vai cancelar com esse. E aqui eu vou fazer... Então esse procedimento continua igual. U recebe um uniforme 0,1. E aí eu vou varrer todas as possibilidades. Então eu vou verificar, por exemplo, se U for menor do que a distribuição de Poisson no ponto zero. Então o que vai mudar aqui? Tudo que era binomial agora é Poisson, só vai mudar isso. Então, em vez de D binom, vai ser a D da Poisson, DPOIS. Depois, zero da Poisson zero com parâmetro lambda. No caso da Poisson, ela só tem um parâmetro. O binomial tem duas, então na Poisson só tem o parâmetro lambda. Então, se a uniforme for menor do que a probabilidade da Poisson ser igual a zero, né? Então o xi recebe zero. Se não, eu vou ter que varrer os pontos possíveis. Então esse m aqui vai ser os valores que eu vou utilizar, né? Até onde que eu quero varrer. Então no caso no m, seria infinito. Mas não vou fazer isso aqui. Se eu for botar isso aqui no r, ele não vai terminar nunca, né? Embora exista a probabilidade do x ser igual a ir para infinito, né? Existe a probabilidade do x ser igual a 1 milhão, ela é zero, ela é ínfima. Então o que eu vou fazer aqui é definir um valor que eu acho que esteja praticamente todas as probabilidades da Poisson. Não estarão todas, mas a probabilidade seria praticamente 1 até chegar na acumulada do m. Então, por exemplo, vou colocar lambda igual a 5, eu vou colocar um m aqui. Eu vou ser bem conservador aqui, né? Eu vou colocar 5 vezes lambda.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar as acumuladas até 25 e vai ver se está nos intervalos. Então, eu espero que até o 25, todas as acumuladas, né, acumulado no 25 já é praticamente 1. Então, eu espero que todas as probabilidades realmente que importam, né, as probabilidades que tenham realmente um valor significativo, estejam abaixo de 25. Então, o que vai acontecer? Eu vou varrer um por um. Então, vou verificar se U for maior do que a acumulada na Poisson no ponto J-1 e se U for menor do que a Poisson acumulada no ponto J. Então, o que muda aqui vai ser só, em vez de ser binomial, agora eu estou trabalhando com a acumulada da Poisson. Da Poisson com que parâmetro? Com o parâmetro lambda. Então, vai ser P, pois, J, lambda. Pronto. Então ele vai verificar, né? E então a diferença vai ser só essa. Então muda muito pouco para a distribuição binomial. Então se eu tenho a distribuição, em vez de trabalhar com probabilidade da binomial, ele trabalha com a probabilidade da Poisson. Se eu quiser qualquer outra discreta, por exemplo, eu quero fazer a geométrica, a binomial negativa, qualquer outra distribuição discreta, é só mudar isso aqui. Em vez de trabalhar com a Poisson, eu vou trabalhar com a distribuição que tem o nome lá no R, né? A geométrica, por exemplo, é GEOM, G-E-O-M. E a binomial negativa eu não lembro agora, né? Mas é só substituir tudo que é pós aqui, substituir pela primitiva da binomial negativa e os seus respectivos parâmetros, obviamente. Então aqui ele vai gerar, né? Então eu suponho aqui que ele gerou os pontos da Poisson. Aqui ele vai imprimir para a gente aqui na tela os pontos da Poisson. Agora a esperança da Poisson é o próprio lambda, né? E a variância da Poisson é o próprio lambda. Então o que a gente vai fazer é comparar a esperança e a variância verdadeira com a esperança e a variância estimada. Então eu espero que elas deem bem próximas, para ter certeza que os pontos que eu estou gerando realmente são pontos da distribuição de Poisson. Então eu vou rodar aqui o exemplo, vou dar F5 aqui. Então ele tá então vou botar para rodar aqui, né, no executor do R aqui, né, na janela da direita. Então eu vou rodar. Ele rodou, ó, gerou 10.000 pontos, ó. Então aqui estão os pontos, ó, da Poisson com lambda igual a 5. A esperança, a variância, ó, a esperança da Poisson é 5, né? E a média dos pontos que eu gerei é 5,03, então ele está gerando corretamente. Os pontos que eu estou gerando realmente são pontos da Poisson, porque a média realmente está próxima da esperança teórica da Poisson. E a variância? A variância é 5, a verdadeira, e a variância estimada aqui pelos pontos gerados, ó, 4,99. Então está correto. Então esse algoritmo está gerando de maneira correta pontos da distribuição de Poisson. Se eu quiser, por exemplo, em vez de uma Poisson com lambda igual a 5, eu quero uma Poisson com lambda igual a 100, não vou colocar muito grande não, lambda igual a 20. É só mudar aqui, aí o resto do programa é exatamente igual. Então só muda o parâmetro aqui e ele vai fazer. Vamos dar ele fazer tudo logo, ó. Então mudei agora para o lambda igual a 20, ó. Então a esperança e a variância é 20, ó. Ele gerou aqui os pontos da Poisson, realmente é uma Poisson em torno de 20, né? Então, em torno de 20. E aqui está a média e a variância, bem próxima de 20. Então seria só mudar isso, né? Então, para qualquer variável discreta, eu posso usar o esqueleto desse programa aqui, que seria verificar, né? Então só iria mudar a distribuição, né? Em vez de Poisson, seria uma outra distribuição discreta. Então isso aqui vai valer para qualquer variável com distribuição discreta. Então aqui é a Poisson, né? Então deixei até um exercício para vocês da geométrica e da binomial negativa. Seria bom que vocês fizessem no R, né? E o algoritmo do lançamento de um dado, que também dá para fazer no R. Então eu vou encerrar essa parte da aula.